Maria, cheia de graça é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. podem se sentar. Caríssimos fiéis, eis que estamos então no último domingo do ano litúrgico. Nós teremos já no próximo domingo, o primeiro domingo do Advento, e assim, no último domingo do ano litúrgico, nós temos o Evangelho do fim dos tempos, do juízo universal. Agora, o objetivo não é que nós tentemos adivinhar, ou então que nós tentemos analisar se nós estamos próximos, se nós estamos longe, se o momento é do fim dos tempos ou não. Isso seria, de fato, um atentado contra a nossa fé católica. Nós não sabemos quando será o fim dos tempos. Tentar adivinhar seria, de fato, um pecado contra a fé. Agora, da mesma forma que durante toda a história da Igreja houveram várias figuras do Anticristo, também houveram vários momentos que foram prefigurações do fim dos tempos. Mas o que realmente importa para nós é que nós nos preocupemos e estejamos preparados para o fim do nosso tempo. É isso que importa. Justamente, mais cedo ou mais tarde, o nosso tempo vai acabar e nós estaremos diante de Deus nosso Senhor para prestar contas daquilo que nós fizemos com o nosso tempo. E nosso Senhor deixa bem claro que aqueles que não tiveram misericórdia na sua vida terão uma sentença inapelável de condenação. Como diz São Tiago em sua epístola, sem misericórdia será julgado aquele que não teve misericórdia. E isso é muito claro, pois as nossas obras de misericórdia provêm da nossa virtude de caridade. Ou seja, se nós não realizamos obras de misericórdia, ou a nossa caridade
é muito fraca ou ela não existe. E se nós não temos a virtude teologal da caridade, nós não temos a nossa união com Deus e, portanto, não temos a graça santificante em nós. E, portanto, não há outro destino que não seja a condenação eterna. De fato, a caridade não é uma virtude esquizofrênica. Não há uma caridade para com Deus, outra para consigo mesmo e outra para com o próximo. São elas todas a única e mesma caridade, que é nada mais nada menos que o nosso amor para com Deus. De forma que, quando nós amamos a si mesmo e ao nosso próximo, isso deve ser por amor a Deus. Então, quando nós realizamos obras de misericórdia para com o nosso próximo, se isso é feito para que nós nos beneficiemos, para que nós apareçamos, para que nós sejamos tidos na estima daquele que recebe a nossa obra de misericórdia, ou na estima dos outros, isso não passa de uma filantropia maçônica. Agora, se essa é realmente uma obra de misericórdia, movida pela caridade, isso deve ser realizado por amor de Deus. Se na nossa vida nós não identificamos nenhuma prática regular de caridade, se nós não identificamos nenhuma obra de misericórdia corporal ou espiritual, devemos estar muito atentos. Devemos analisar qual é efetivamente a caridade que existe em nós. Se é uma caridade verdadeira, se é uma filantropia maçônica, ou se no fim das contas não há uma efetiva caridade em nós. E o que está em jogo aqui, quando nós tratamos da caridade em nós, não é outra coisa senão a nossa salvação. Só entrará no céu aquele que tiver efetivamente a virtude teologal da caridade. É esta virtude que nos ordena Deus e é esta virtude que nos une a Deus. Sem caridade não há salvação. E agora, justamente neste
olhar sobre a nossa caridade, não há que procurar grandes obras materiais, não há que procurar grandes obras de misericórdia. Não se trata de nada que seja inalcançável, não se trata de nada que seja complicado ou árduo de alcançar. A nossa caridade se manifesta de forma verdadeiramente simples, de forma que a falta de misericórdia na nossa vida é verdadeiramente inexcusável. As obras de misericórdia se manifestam de forma verdadeiramente singela. Na prática, elas são fáceis de executar. Como dar um pedaço de pão, como dar um copo de água, como dar uma orientação, uma correção fraterna, ou então uma palavra de consolo. No fim das contas, as obras de misericórdia, sejam elas corporais ou espirituais, são verdadeiramente caminhos fáceis para obter a misericórdia de Deus e, portanto, alcançar a salvação. Lembremos que no Calvário, Deus perdoou o bom ladrão São Dimas diante de uma palavra de arrependimento, quando São Dimas reconheceu a divina realeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Diante da recompensa que ele recebeu e diante das suas culpas, já foi de fato uma grande obra de misericórdia da parte de nosso Jesus Cristo. Ele justamente recebeu o perdão por um preço mínimo. Agora, nosso Senhor é ainda mais misericordioso conosco, pois nós podemos obter misericórdia da parte de Deus diante de obras tão simples realizadas pela caridade. E obras estas que são ainda mais simples se nós compararmos com as demais obras meritórias que nós podemos realizar pela virtude da religião. Afinal de contas, os atos internos e externos que são dirigidos diretamente a Deus exigem da nossa parte ou a virtude teologal da fé, ou pelo menos o conhecimento natural de Deus. Quando nós nos dirigimos a Deus, nós não nos dirigimos a alguém que nós podemos alcançar pelos nossos sentidos.
quando nós nos dirigimos diretamente a Deus, nós não nos dirigimos a alguém que nós podemos ver, ouvir, ou então ter alguma experiência sensível. Nós nos dirigimos ao Rei dos Reis, que habita em uma glória infinita, muito além do alcance dos nossos sentidos. As obras de misericórdia, por sua vez, estão muito mais ao nosso alcance. E é por elas, sobretudo, que nós seremos julgados no nosso juízo particular. É delas que nós prestaremos conta. Não porque elas são mais importantes que os atos da virtude teologal de fé, mas justamente porque elas pressupõem a fé, a esperança e a caridade. Se nós efetivamente temos uma fé verdadeira, se nós temos uma esperança verdadeira, e se nós, sobretudo, temos uma caridade verdadeira, nós, de fato, agiremos com misericórdia para com o nosso próximo. Agora, se nós não temos misericórdia com o nosso próximo, nós não temos fé, esperança e caridade verdadeiras. Donde, de fato, podemos dizer com o apóstolo que aquele que não ama o seu próximo que ele vê, não ama a Deus que ele não vê. Então, justamente, reitero aquilo que disse há alguns instantes. A caridade não é esquizofrênica. Se eu não amo o meu próximo, eu não amo a Deus. Se eu não suporto o meu próximo, muito menos amarei a Deus. Então, por serem obras concretas, frutos da caridade, que é uma só, é por essas obras de misericórdia que nós seremos julgados. E elas são acessíveis a nós. Elas se dirigem a homens como nós. Elas se dirigem a homens de carne e osso, que foram criados para o céu e que foram redimidos pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E além disso, essas obras se dirigem à miséria do nosso próximo, miséria esta que é acessível a nós. Nós podemos saber por experiência o que é a fome, o que é a sede e quanto afligem as misérias da vida. Não é necessária muita reflexão. Nós não precisamos de uma abstração para ver o quanto essas misérias são sofríveis.
basta um mínimo de empatia e de compreensão fraterna para que nós possamos, de fato, exercer a misericórdia com o nosso próximo. E como disse, por obras tão simples, nós temos uma recompensa tão grande. Afinal de contas, as obras de misericórdia são provenientes da caridade. Caridade é que tem como objeto o próprio Deus. Caridade que é o movimento em direção a Deus. É a caridade que nos dirige e nos une a Deus. E, portanto, o prêmio destas obras de misericórdia é justamente a salvação eterna, o reino dos céus, em que nós teremos para sempre todos os bens possíveis. Agora, se nós não realizamos obras de misericórdia de forma regular, ou simplesmente não há misericórdia em nós, e entenda-se aqui, não somente as obras de misericórdia corporais, mas justamente não rezar pelos inimigos, não suportar os defeitos e as fraquezas do nosso próximo, não perdoar as injúrias, não dar conselho ou correção àqueles que necessitam, não estar disposto a receber as devidas correções, obras de misericórdia espirituais, isso já significa uma caridade extremamente fria ou então ausente. E sem caridade, ou com uma caridade fria, não há nem ordenação, nem união com Deus. E se não há união com Deus, no momento da nossa prestação de contas, no momento do nosso juízo, o único destino possível é a separação eterna de Deus no inferno. Ou seja, sofrer todos os males corporais e espirituais por toda a eternidade em um contínuo e eterno desespero. E além disso, quando nós tratamos de realizar obras de misericórdia, não se trata somente de agir com o nosso próximo a partir da mesma misericórdia e caridade que Deus age conosco. Trata-se verdadeiramente de manifestar o nosso amor para com Deus, vendo Deus no nosso próximo. Justamente a dignidade daquele que é o objeto da nossa misericórdia
é a dignidade do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor deixa bem claro que aquilo que nós fizermos para com aqueles que são objeto da nossa misericórdia é a dignidade de Cristo. Tudo aquilo que fizestes a um destes miseráveis, fizestes a mim. Nós verdadeiramente devemos ver Cristo, nosso Senhor, no nosso próximo necessitado. Aquele que sofre e é socorrido por nós é Cristo, nosso Senhor. Por isso que santos como São João de Deus, então São Martinho de Tours, quando realizaram obras de misericórdia para com algum pobre necessitado, viram que este pobre necessitado era Cristo nosso Senhor, que apareceu como tal a eles, quando eles realizaram as obras de misericórdia. De forma que a dignidade daquele que é objeto da nossa misericórdia é a dignidade de Cristo. Mas não somente a dignidade. Aqueles que necessitam da nossa misericórdia têm direito a ela. De forma que negar a misericórdia é negar o direito. Afinal de contas, todos os nossos bens, tudo aquilo que possuímos é graça de Deus. Nós somos pobres e miseráveis pecadores. E, como pecadores, os senhores já sabem muito bem, espero, esta citação do cardeal Pi, que eu repito muitas e muitas vezes. Enquanto pecadores, nós merecemos somente 3 coisas: sofrer, morrer e ir para o inferno. Se não é isto que ocorre conosco, é unicamente por misericórdia de Deus. Todos os nossos bens são graças de Deus que nós não merecemos. E assim, quando nós ajudamos os miseráveis, seja corporalmente, seja espiritualmente, nós estamos dando a representantes de Deus aquilo que nós recebemos de Deus. Nós estamos devolvendo aquilo que nós recebemos e não merecemos. Nós estamos retribuindo a Deus aquilo que nós recebemos por sua graça. E mais que isso, as nossas obras de misericórdia são a oportunidade que nós temos de nos unir à caridade e misericórdia de Deus. Nós estamos nos associando ao amor e à misericórdia de Deus. Deus nos faz participantes da sua obra redentora pela nossa caridade e misericórdia. Justamente, nós nos associamos
a misericórdia de Deus e nós granjeamos méritos sobrenaturais para que nós possamos obter a salvação. E assim nós cumprimos, pelas obras de misericórdia, a lei definitiva e perfeita instaurada por nosso Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Nós estamos cumprindo o preceito da caridade. Amar a Deus com todas as nossas forças, acima de tudo, e amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Mas mais que isso, amar a Deus e amar ao próximo como Deus nos ama. Justamente, nosso Senhor Jesus Cristo estabeleceu como parâmetro do nosso amor o amor divino. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. O parâmetro do nosso amor para com o nosso próximo é justamente o amor de Deus. Evidentemente, algo infinitamente além das nossas forças naturais, mas que justamente é possível pela graça de Deus e pela virtude teologal da caridade. E justamente pela caridade e pelas obras de misericórdia, nós estamos imitando o nosso Senhor e seguindo o seu exemplo e cumprindo a sua lei. Nós não estamos seguindo o seu exemplo. Afinal, ele veio nos socorrer e curar as nossas misérias. Ele veio justamente nos trazer a misericórdia com o preço do seu sangue. E nós, pelas obras de misericórdia, realizadas por amor de Deus, nós nos associamos a essa missão de nosso Senhor. Nós estamos justamente socorrendo, curando e levando a misericórdia de Deus ao nosso próximo. E assim estamos nos unindo a Cristo, nosso Senhor, que é o único caminho para o céu. De forma que, sem misericórdia, não há caridade. Sem caridade, não há união com Cristo. Sem união com Cristo, não há salvação. Sem união com Cristo, sem misericórdia, a sentença condenatória é definitiva e inapelável. E justamente quando tratamos de obras de misericórdia, não se trata, reitero, de obras grandiosas, mas justamente da correspondência ao amor de Deus da nossa parte por atos concretos do nosso cotidiano. Como católicos, nós devemos nos lembrar desta parte tão simples e ao mesmo tempo tão importante do nosso catecismo. Nós devemos saber, de cor, enumerar quais são as obras de misericórdia corporais e quais são as obras de misericórdia espirituais. Dar comer
dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar pousada aos peregrinos, vestir os nus, visitar os enfermos, visitar os presos e, por fim, enterrar os mortos. Evidentemente, realizar essas obras diante das circunstâncias e diante das nossas capacidades. Mas esta disposição a auxiliar, a ajudar, a ir ao socorro daqueles que necessitam materialmente, nós devemos ter. Se nós não realizamos nenhuma obra de misericórdia material, nenhuma, há algo de muito errado com a nossa prática da religião. E mais importante ainda são as obras de misericórdia espirituais. Ensinar os ignorantes, dar bom conselho àqueles que pedem, corrigir os que erram, perdoar as injúrias cometidas conosco, consolar os tristes, sofrer com paciência as fraquezas do próximo. E aqui é algo que nós tendemos, de fato, a falhar reiteradamente. Nós tendemos a ser mais rígidos e mais implacáveis com o nosso próximo do que Deus é conosco. Deus está pronto para nos perdoar. E mais que isso, Deus nos suporta cotidianamente, apesar de todas as nossas misérias. E nós não estamos dispostos a suportar as fraquezas e misérias do nosso próximo. Nós tendemos a nos considerar mais importantes e mais poderosos que Deus. Nós tendemos justamente a ser mais rigorosos e menos misericordiosos do que o próprio Deus é conosco. Enfim, devemos rezar pelos vivos e pelos defuntos. E mais que isso, nós temos de fato que rezar por aqueles que nos fazem mal, pelos nossos inimigos. E assim nós vamos corresponder com atos de amor ao amor que Deus tem para conosco, de forma concreta, imitando o exemplo de Nosso Senhor e o exemplo de Nossa Senhora, que foi justamente o mais perfeito, a mais perfeita correspondência de amor ao amor de Deus. E assim, por atos singelos e cotidianos, realizados por amor de Deus, nós vamos de fato, efetivamente trabalhar pela nossa salvação. Sem misericórdia não há caridade. Sem caridade
não há salvação, mas sim justamente separação de Deus agora, e se tivermos o infortúnio de assim morrer, por toda a eternidade. Louvado seja o nosso Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.